Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, oficial. Agora a gente já estava num papo aqui ao pé da orelha com a nossa querida Smurfette, com aquela que não é queda, Rita de Cássia, cheia de felicete, cheia de felicidade. Felicidade é 7 vezes a felicidade dela. Luzia Solange, versão Luiz Marceliana. Estamos aí, todos juntos. Amados, como é que foi a conexão hoje? Uma aliança ativa diferente, né? Fizemos uma aliança ativa diferente. Alguns de vocês aqui, desde as 5h14, né? Falamos sobre justiça e terminamos falando sobre justiça. Vocês perceberam isso? Exatamente. Lendo Romanos 4, falamos sobre justiça e começamos falando sobre justiça. Como é que foi isso para vocês? Contem aí. Fala, Pazini. A imagem congelou. Eu vou soltar um uau. Uau! O que significa esse uau? Foi leve, mas ao mesmo tempo foi intenso. E uma conexão profunda mesmo. Senti você um pouco, como é que fala? Acelerado, eu acho. Tá a 1000 hoje, né? Alegre, ativo mesmo. A aliança hoje foi diferente, né? Diferente. Foi muito bom. Como é que você se sentiu na aliança ativa? Nós fizemos um caminho diferente, né, hoje. Eu senti leveza, me senti leve. Ela está tão leve que ela está que nem Está falando baleiês com a gente do Nemo. Tá que nem o Nemo. Baleiês. Sua conexão está distorcendo sua voz. É o local que eu estou. Você está deslocando, por isso. Tá bom. E aí, como é que foi para vocês? Joyce, Rita de Cássia, conta aí. Luzia Solange, partilhem conosco agora ao vivo aqui. Em cores. Também estou me sentindo leve e assim foi algo revigorante. Eu estou numa toada meio punk, mas a aliança hoje foi, sim, renovou a energia. Sim. Legal. Rita? Opa, estou arrumando as coisas aqui. Olha, me renovou as energias. Eu acordei cansada e também senti que estava emanando muita energia e que o grupo está mais unido, mais focado. Que aí essa energia parecia mesmo aquele pilar de luz. Então, eu anotei no meu caderno essa invocação aqui que eu pedi, porque ela é muito forte. E isso é alegria, né? A gente trabalhando aí no bem, né? E tal, e essa força tá irradiando, é isso mesmo. Que venham mais pessoas, né? Para sentir. Hoje eu senti pessoas novas, realmente. E é isso, eu estou sempre mandando para os grupos, às vezes aparecem pessoas nos grupos que eu não conheço, mas estão lá, assim como ontem, fiquei acho que 2 semanas com problema para fazer a terapia para os olhos, e ontem eu fiz, tinham 2 pessoas novas, então eu falei, eu até pensei, eu acho que são, como é que é? Espiãs da Tatiana Gebrael, mas a minha é bem diferente, então tá tudo certo. Porque a minha tem uma pegada mais de automassagem, no final a meditação, que é para a gente se conectar e irradiar paz para o mundo, né? Que é um trabalho que a gente está fazendo ao estar mantendo essa energia alta, Luiz Marcelo. É muito bom, viu? Beijão. De lá para cá, daqui para lá, né? Então, tá tudo certo. Então, vou tirar a imagem porque eu estou na correria aqui. Beijo. Tá bom. Estou ouvindo.
uma retroalimentação. Tudo bem. Muito bom, queridos. Então, Luzia Solange, algo a acrescentar, algo a colocar? Não. Então, vamos à leitura do dia de hoje? Bora lá, gratidão hoje pelo dia de hoje, pela Aliança 559, foi maravilhosa. Pessoas novas também, achei legal. Você estava com energia pura, energia muito inspirativa, muito boa. Parabéns. Bom, gratidão pelo caminho. Posso inspirar muita gente, né? Transportar essa energia. Sim. Bora lá, comunicação não violenta. Receber com empatia. As duas partes da CNV. Item expressar-se com honestidade e item receber com empatia. Os últimos 4 capítulos descreveram os 4 componentes da CNV. O que observamos, sentimos e do que precisamos. E o que desejamos pedir para enriquecer nossa vida. Agora deixaremos de lado a autoexpressão para aplicar esses mesmos 4 componentes ao processo de prestar atenção no que os outros estão observando, sentindo, precisando e pedindo. Chamamos essa parte do processo de comunicação de receber com empatia. Presença. Não faça nada, apenas esteja lá. Empatia. Esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O filósofo chinês Chuang Tzu afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa. Ouvir com o intelecto é outra. Mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido, o ouvido ou a mente, por exemplo. Portanto, ele exige um esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, então todo ser escuta. Então, ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você que não pode nunca ser ouvida com os ouvidos ou compreendida com a mente. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito deles. Martin Buber, filósofo israelense nascido na Áustria, descreve essa qualidade de presença que a vida exige de nós, apesar de todas as semelhanças. Cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto, que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Ela requer presença, responsabilidade. Ela requer você. Pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulo. A presença que a empatia requer não é fácil de manter. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é uma coisa muito rara e difícil. É quase um milagre. É um milagre, afirma a escritora francesa Simone Weil. Quase todos os que pensam ter essa capacidade não a possuem. Em vez de empatia, tendemos a ter uma forte premência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou sentimento. A empatia, por outro lado, requer que se concentre plenamente a atenção na mensagem da outra pessoa. Damos aos outros o tempo e espaço de que precisam para se expressarem completamente e sentirem-se compreendidos. Há um ditado budista que descreve apropriadamente essa capacidade. Não faça nada, só fique sentado. Muitas vezes é frustrante alguém precisar de empatia e nós presumirmos que essa pessoa precisa de encorajamento ou de conselhos para consertar a situação. Aprendi uma lição com minha filha que me ensinou a verificar-se. Conselhos ou encorajamentos são bem-vindos antes de oferecê-los. Um dia, ela estava se olhando no espelho e disse: "Sou feia como um porco. Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais pôs na face da terra", declarei. Ela me lançou um olhar de exasperação, exclamou: "Ó, papai", e bateu a porta ao sair do quarto. Mais tarde descobri que ela estava querendo alguma empatia. Em vez de meu encorajamento na hora errada, eu poderia ter perguntado: "Você está se sentindo decepcionada com sua aparência hoje?" Minha amiga Holly Humphrey identificou alguns comportamentos comuns que nos impedem de estar presentes o bastante para nos conectarmos aos outros com empatia. A seguir estão alguns exemplos desses obstáculos. Aconselhar. Acho que você deveria. Por que é que você não fez assim? Competir pelo sofrimento. Isso não é nada. Espere até ouvir o que aconteceu comigo. Educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você, se você apenas consolar. Não foi sua culpa. Você fez o melhor que pôde. Contar uma história. Isso me lembra uma ocasião. Encerrar o assunto. Anime-se. Não se sinta tão mal. Solidarizar-se. Ó, coitadinho. Interrogar. Quando foi que isso começou? Explicar-se. Eu teria telefonado, mas corrigir. Não foi assim que aconteceu. No livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o rabino Harold Kushner descreve quanto foi doloroso para ele, quando seu filho estava morrendo. Ouvir as palavras que as pessoas ofereciam no intuito de fazê-lo sentir-se melhor. Ainda mais dolorosa foi a constatação de que durante 20 anos ele estivera dizendo as mesmas coisas a outras pessoas em situação semelhante. A compreensão intelectual bloqueia a empatia. Acreditar que temos de consertar situações e fazer os outros sentirem-se melhor impede que estejamos presentes. Aqueles de nós no papel de conselheiros ou psicoterapeutas somos especialmente suscetíveis a essa crença. Uma vez, quando eu estava trabalhando com 23 profissionais de saúde mental, pedi que eles escrevessem palavra por palavra como eles responderiam a um paciente que dissesse: "Estou me sentindo muito deprimido. Simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo." Recolhi as respostas que eles escreveram e anunciei: "Agora vou ler em voz alta o que cada um de vocês escreveu. Imaginem-se no papel da pessoa que expressou o sentimento de depressão e levantem suas mãos depois de cada frase que vocês ouvirem que lhes dê a sensação de que foram compreendidos." As mãos se levantaram para apenas 3 das 23 respostas. Perguntas como quando isso começou foram a resposta mais comum. Elas dão a aparência de que o profissional está obtendo as informações necessárias para diagnosticar e depois tratar o problema. Na verdade, essa compreensão intelectual de um problema bloqueia o tipo de presença que a empatia requer. Quando estamos pensando a respeito das palavras de alguém, escutando como elas se relacionam com nossas teorias, estamos olhando para as pessoas, mas não estamos com elas. O ingrediente-chave da empatia é a presença. Estamos totalmente presentes com a outra parte e com aquilo pelo que ela está passando. Essa qualidade de presença distingue a empatia da compreensão mental ou da solidariedade. Embora possamos ocasionalmente escolher nos solidarizarmos com os outros ao sentir o que eles sentem, é útil ter consciência de que no momento em que estamos oferecendo nossa solidariedade, não estamos oferecendo nossa empatia. Procurando escutar sentimentos e necessidades. Não importa o que os outros digam, apenas ouvimos o que eles estão: A. Observando, B. Sentindo, C. Necessitando e D. Pedindo. Na CNV, não importa que palavras as pessoas usem para se expressar, procuramos escutar suas observações, sentimentos e necessidades, e o que elas estão pedindo para enriquecer suas vidas. Imagine que você emprestou o carro a um novo vizinho que o procurou numa emergência pessoal. Quando sua família descobre, eles reagem com veemência. Você é um bobo por confiar num
Completo estranho. O diálogo que veremos daqui a pouco mostra como entrar em sintonia com os sentimentos e necessidades dos familiares, em contraste com 1. Culpar-se por tomar a mensagem como pessoal e 2. Culpar e julgar a eles. Nessa situação, é óbvio que a família está observando e ao que está reagindo. O fato de você ter emprestado o carro a um quase desconhecido. Em outras situações, isso pode não ser tão claro. Se um colega nos diz, você não é bom para trabalhar em equipe, podemos não saber o que ele está observando, embora possamos quase sempre adivinhar qual o comportamento que deflagrou essa afirmação. O diálogo a seguir, ocorrido no seminário, demonstra a dificuldade de se concentrar nos sentimentos e necessidades dos outros quando estamos acostumados a assumir a responsabilidade por seus sentimentos e a tomar as mensagens como pessoais. A mulher no diálogo queria aprender a ouvir os sentimentos e necessidades por trás de algumas afirmações do marido. Sugere que ela adivinhasse seus sentimentos e necessidades e depois os confirmasse com ele. Declaração do marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Mulher. Você está insatisfeito comigo? Quando você diz comigo, está implicando que os sentimentos dele são o resultado do que você fez. Eu. PRIFRIR, e aqui o EV, o CP, e R gunto ASS, e você está insatisfeito porque estava precisando de, e não, você está insatisfeito comigo? Isso concentraria sua atenção no que está acontecendo dentro dele, e diminuiria a probabilidade de você tomar a mensagem como pessoal. Mulher. Mas o que eu poderia dizer? Você está insatisfeito porque você. Porque você o quê? Eu. Pegue sua pista. A partir do conteúdo da mensagem do marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Do que é que ele está precisando e não está conseguindo. Quando diz isso? Mulher. Procurando demonstrar empatia com as necessidades que estão sendo expressas através da mensagem do marido. Você está se sentindo infeliz porque acha que eu não a compreendo? Preste atenção às necessidades dos outros e não. Eu. Ao Q, I, L, I, S, I, S, T, A, U, P, I, N, S, A, N, D, O, D, I, V, O, C, E, O, B, S, I, R, V, I, Q, O, E, V, O, C, E, I, S, T, A, S, I, C, O, N, C, I, N, T, I, A, nada, ou no Q, O, E, I, L, I, S, T, A, S, I, N, T, I, nada, ou, e não no Q, O, E, I, L, I, S, T, A, P, I, C, I, S, A, nada, ou. Acredito que V, O, C, E, A, C, A, E, I, A, S, P, I, S, S, O, A, S. Mino S, a minha cedilha, A, D, O, R, A, S, S, I, S, C, U, T, A, R, D, O, Q, O, E, I, L, A, S, P, I, C, I, S, A, M, e não D, O. Q, O, E, I, L, A, S, I, S, S, T, A, U, P, I, N, S, A, nada, O, A, S, I, O, R, I, S, P, I, T, O, I, N, V, e Z. De ouvir que ele está infeliz porque acha que você não escuta. Concentre-se no que ele está precisando, dizendo, você está infeliz porque sente necessidade de. Mulher. Tentando de novo, você está infeliz porque sente necessidade de ser escutado? Era nisso que eu estava pensando. Faz alguma diferença para você ouvi-lo dessa maneira? Mulher. Definitivamente sim, uma grande diferença. Vejo o que está acontecendo com ele sem ouvir que eu fiz qualquer coisa errada. Parafraseando, depois de concentrarmos nossa atenção no que os outros estão observando, sentindo, necessitando e no que eles estão pedindo para enriquecer a própria vida, podemos desejar-lhes dar um retorno, parafraseando o que compreendemos. Quando abordamos a questão dos pedidos, capítulo 6, discutimos como pedir essa confirmação. Agora veremos como oferecê-la aos outros. Se recebemos com precisão a mensagem da outra pessoa, nossa paráfrase confirmará isso para ela. Por outro lado, se nossa paráfrase estiver incorreta, a pessoa terá a oportunidade de corrigi-la. Outra vantagem de escolhermos repetir a mensagem para outra pessoa é que isso lhe dá tempo para refletir no que disse e uma oportunidade de mergulhar mais profundamente em si mesma. A CNV sugere que nossa paráfrase tome a forma de perguntas que revelem nossa compreensão, ao mesmo tempo que estimulam quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa. As questões podem se concentrar em 1. O que os outros estão observando? Você está reagindo à quantidade de noites em que estive fora na semana passada. 2. Como os outros estão se sentindo e quais as necessidades que estão gerando esses sentimentos? Você está magoado porque gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve? 3. O que os outros estão pedindo? Você está querendo que eu exponha meus motivos para ter dito o que disse? Essas perguntas requerem que procuremos perceber o que está acontecendo dentro das outras pessoas, ao mesmo tempo que as estimulam a corrigir-nos, se o que percebemos não for correto. Observe a diferença entre as perguntas acima e estas abaixo. 1. Você está se referindo a qual atitude minha? 2. Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? 3. O que você quer que eu faça? Ao solicitar informações, primeiro expresse seus próprios sentimentos e necessidades. Esse segundo grupo de perguntas solicita informações sem antes se conectar com a realidade afetiva da outra pessoa. Embora elas possam parecer ser a maneira mais direta de nos ligarmos ao que está acontecendo dentro da outra pessoa, descobri que perguntas como essas não são o caminho mais seguro para obter as informações que buscamos. Muitas delas podem dar às pessoas a impressão de que somos um professor inquirindo-os ou um psicólogo em terapia. Entretanto, se efetivamente decidirmos pedir informações dessa maneira, pude constatar que as pessoas se sentirão mais seguras se primeiro revelarmos os sentimentos e necessidades dentro de nós que estão gerando a pergunta. Assim, em vez de perguntar a alguém o que eu fiz, poderíamos dizer, estou me sentindo frustrado porque gostaria de ser mais claro a respeito daquilo a que você está se referindo. Você estaria disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira, embora essa etapa possa não ser necessária ou mesmo útil, em situações em que nossos sentimentos e necessidades sejam claramente transmitidos pelo contexto ou pelo tom de voz. Recomendo-a em especial naqueles momentos em que as perguntas que fazemos são acompanhadas de emoções fortes. Como determinar se uma ocasião requer que repitamos para as pessoas as mensagens que elas nos passam? Certamente, se não temos certeza de que compreendemos a mensagem com exatidão, podemos usar uma paráfrase para provocar uma correção do nosso palpite. Mas, mesmo que estejamos confiantes de que compreendemos nosso interlocutor, podemos sentir que este está esperando uma confirmação de que sua mensagem foi adequadamente recebida. Ele pode até mesmo expressar esse desejo abertamente, perguntando, está claro? Ou, você entendeu o que eu disse? Nesses momentos, é usual que nosso interlocutor se sinta mais seguro ao ouvir uma paráfrase clara do que um simples sim, entendi. Por exemplo, logo depois de participar de um treinamento de CNV, uma
Voluntária de um hospital foi solicitada por algumas enfermeiras a conversar com uma paciente idosa. Já dissemos para essa mulher que ela não está tão doente assim e que ela melhoraria se tomasse seu remédio. Mas tudo que ela faz é ficar sentada no quarto o dia inteiro repetindo: quero morrer. Quero morrer. A voluntária se aproximou da paciente idosa e, tal como as enfermeiras haviam predito, a encontrou sentada sozinha, sussurrando repetidas vezes: quero morrer. Então a senhora gostaria de morrer? A voluntária ofereceu sua empatia. Surpresa, a mulher parou sua cantilena e pareceu aliviada. Ela começou a falar sobre como ninguém entendia quanto ela se sentia mal. A voluntária continuou repetindo os sentimentos da mulher. Não demorou muito para o diálogo ficar tão cheio de calor humano que elas estavam sentadas com os braços envolvidos uns nos outros. Mais tarde, naquele dia, as enfermeiras perguntaram à voluntária sobre sua fórmula mágica. A paciente havia começado a comer e a tomar o remédio e aparentemente estava mais animada. Embora as enfermeiras tivessem tentado ajudá-la com conselhos e encorajamento, não foi senão quando de sua interação com a voluntária que ela recebeu aquilo de que verdadeiramente precisava: conexão com outro ser humano que pudesse escutar seu profundo desespero. Repita ao interlocutor mensagens emocionalmente carregadas. Não há regras infalíveis com relação a quando se deve parafrasear, mas de modo geral é seguro presumir que pessoas que expressam mensagens intensamente emocionais apreciarão nos ouvir repetir o que ouvimos delas. Quando nós mesmos estamos falando, podemos facilitar as coisas para quem nos ouve se demonstrarmos claramente quando queremos ou não que nossos ouvintes confirmem o que nos ouviram dizer. Só parafraseie quando isso contribuir para maior compaixão e entendimento. Há ocasiões em que podemos escolher não repetir verbalmente as afirmações de alguém em respeito a certas normas culturais. Por exemplo, certa vez, um homem chinês participou de um seminário para aprender como escutar os sentimentos e necessidades por trás das falas do pai. Por não suportar as críticas e os ataques que ouvia constantemente do pai, ele tinha horror de visitá-lo e evitava vê-lo por meses a fio. O homem veio me ver 10 anos depois e contou que sua capacidade de escutar os sentimentos e necessidade havia transformado radicalmente o relacionamento com o pai, a ponto de eles agora desfrutarem uma relação próxima e amorosa. Entretanto, embora escute os sentimentos e necessidades do pai, ele não parafraseia o que escuta. Nunca digo isso em voz alta, explicou. Em nossa cultura, falar diretamente com as pessoas sobre seus sentimentos é algo a que não estão acostumadas. Entretanto, graças ao fato de eu não mais ouvir o que ele diz como um ataque, mas como seus próprios sentimentos e necessidades, nossa relação se tornou maravilhosa. Então, você nunca falará diretamente com ele sobre sentimentos, mas é útil ser capaz de escutá-los? Perguntei. Não, agora acho que provavelmente estou pronto, ele respondeu. Agora que temos um relacionamento tão sólido, se eu lhe disser papai, gostaria de lhe falar diretamente sobre o que estamos sentindo. Acho que ele já poderia estar pronto para isso. Quando verbalizamos o que ouvimos do outro, o tom de voz que utilizamos é muito importante. Quando as pessoas nos ouvem repetir o que disseram, é provável que estejam sensíveis ao menor indício de crítica ou sarcasmo. Da mesma forma, elas são negativamente afetadas por um tom declarativo, que implique que estamos lhes dizendo o que está acontecendo dentro delas. Entretanto, se estivermos conscientemente escutando os sentimentos e necessidades das outras pessoas, nosso tom de voz comunicará que estamos procurando saber se compreendemos corretamente e não alegando que compreendemos. Por trás de mensagens intimidadoras, estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos suas necessidades. Também precisamos estar preparados para a possibilidade de que a intenção por trás de nossa paráfrase seja mal interpretada. Não me venha com essa baboseira de psicologia. A pessoa pode nos dizer. Se isso acontecer, podemos continuar a nos concentrar nos sentimentos e necessidades de nosso interlocutor. Talvez vejamos nesse caso que ele não confia em nossas motivações e precisa de mais compreensão de nossas intenções antes de ser capaz de apreciar ouvir nossas paráfrases. Como já vimos, todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem. Quanto mais praticarmos isso, mais perceberemos uma verdade simples. Por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos intimidem são simples indivíduos com necessidades insatisfeitas pedindo que contribuamos para seu bem-estar. Quando recebemos as mensagens com essa consciência, nunca nos sentimos desumanizados pelo que os outros têm a nos dizer. Somente nos sentimos desumanizados quando nos enredamos em imagens pejorativas de outras pessoas ou pensamentos negativos sobre nós mesmos. Como diz o escritor e mitólogo Joseph Campbell, temos de esquecer a preocupação com o que os outros vão pensar de nós se quisermos estar em harmonia. Começamos a sentir essa harmonia quando mensagens que anteriormente recebíamos como críticas ou culpa começam a ser vistas como os presentes que são oportunidades de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Uma mensagem difícil se torna uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém. Se acontecer com frequência desconfiarem de nossas motivações, de nossa sinceridade quando parafraseamos suas palavras, podemos precisar examinar nossas próprias intenções mais de perto. Talvez estejamos repetindo e acionando os recursos da CNV de maneira mecânica, sem manter uma clara consciência de nosso propósito. Podemos nos perguntar, por exemplo, se estamos mais empenhados em aplicar o processo corretamente do que em nos ligarmos ao ser humano à nossa frente. Ou talvez, mesmo que estejamos usando a CNV em sua forma, nosso único interesse seja mudar o comportamento da outra pessoa. Parafrasear poupa tempo. Algumas pessoas resistem a parafrasear, considerando isso uma perda de tempo. Um subprefeito explicou durante uma sessão prática: sou pago para dar fatos e soluções, não para sentar e fazer psicoterapia com cada um que entra em meu escritório. Esse mesmo subprefeito, porém, estava sendo confrontado por cidadãos indignados, que iam vê-lo com suas preocupações apaixonadas e saíam insatisfeitos por não terem sido escutados. Alguns desses cidadãos mais tarde me confessaram: quando você vai ao escritório dele, ele lhe dá um monte de fatos, mas você nunca sabe se ele o escutou primeiro. Quando isso acontece, você começa a não confiar mais nos dados que ele apresenta. Parafrasear tende a poupar tempo, não a desperdiçá-lo. Estudos de negociações trabalhistas demonstram que o tempo necessário para atingir a solução do conflito é reduzido a metade quando cada negociador concorda, antes de responder, em repetir precisamente o que o interlocutor anterior disse. Lembro-me de um homem que no início era cético quanto ao valor da paráfrase. Ele e a esposa estavam participando de um seminário de CNV, numa época em que seu casamento estava sendo afetado por problemas sérios. Durante o seminário, a esposa disse a ele: você nunca me escuta. Escuto sim, ele respondeu. Não, você não escuta. Dirigi-me então ao marido. Receio que você tenha acabado de dar razão a ela. Você não respondeu de uma maneira que a faça saber que você estava escutando o que ela dizia. Ele ficou intrigado com o que eu estava querendo dizer, de modo que pedi permissão para interpretar o papel dele. Permissão esta que deu de bom grado, já que não estava tendo muito sucesso naquilo. Sua esposa e eu tivemos então o seguinte diálogo: esposa, você nunca me escuta. Eu no papel do marido. Parece que você está terrivelmente frustrada. Por quê? Gostaria de sentir uma ligação maior entre nós quando conversamos. A mulher se debulhou em lágrimas quando finalmente recebeu essa confirmação de que ela tinha sido compreendida. Virei-me para o marido e expliquei: acredito que isso seja o que ela vem dizendo a você que precisa. Um retorno de seus sentimentos e necessidades, como uma confirmação de que ela foi ouvida. O marido pareceu pasmo. Isso é tudo que ela queria. Ele perguntou, não acreditando que algo tão simples pudesse ter tido impacto tão grande na esposa. Pouco tempo depois, ele pôde experimentar em primeira mão essa satisfação, quando a esposa lhe repetiu uma frase que ele tinha dito com grande intensidade emocional. Saboreando a paráfrase da esposa, ele olhou para mim e declarou: é válido. É uma experiência pungente receber uma prova concreta de que alguém está conectado a nós com empatia. Mantendo a empatia.
Recomendo permitir que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou solicitar ajuda. Quando procedemos depressa demais com relação ao que as pessoas estão nos pedindo, podemos não transmitir interesse genuíno por seus sentimentos e necessidades. Em vez disso, as pessoas podem ter a impressão de que estamos com pressa de nos livrarmos delas ou de dar uma solução paliativa a seu problema. Além disso, uma mensagem inicial é muitas vezes como a ponta de um iceberg. Ela pode ser seguida de sentimentos ainda não expressos, mais relacionados e, não raro, mais poderosos. Mantendo nossa atenção concentrada no que está acontecendo dentro dos outros, oferecemos a eles uma chance de explorar e expressar seu eu interior com profundidade. Nós interromperíamos esse fluxo se desviássemos nossa atenção muito rapidamente para seu pedido ou para nosso próprio desejo de nos expressarmos. Permanecendo em empatia, permitimos que nossos interlocutores atinjam níveis mais profundos de si mesmos. Suponha que uma mãe nos procure dizendo: meu filho está impossível. Não importa o que eu lhe diga para fazer, ele não escuta. Poderíamos demonstrar o que ouvimos dos seus sentimentos e necessidades, dizendo: parece que você está desesperada e gostaria de encontrar algum modo de se comunicar com seu filho. Uma paráfrase como essa frequentemente encoraja a pessoa a olhar para dentro de si. Se verbalizamos adequadamente seu sentimento, a mãe poderia abordar outros sentimentos. Talvez seja minha culpa. Estou sempre gritando com ele. Como ouvintes, poderíamos continuar a acompanhar os sentimentos e necessidades que estão sendo expressos e dizer, por exemplo: você está se sentindo culpada porque às vezes gostaria de ter sido mais compreensiva do que tem sido com ele? Se a mãe continuar a se sentir compreendida em função de nossas repetições, ela poderá avançar ainda mais para dentro de seus sentimentos e declarar: sou um fracasso como mãe. Continuamos a acompanhar os sentimentos e necessidades que estão sendo expressos. Então, você está se sentindo desestimulada e gostaria de se relacionar de forma diferente com ele? Persistimos nesse modo até que a pessoa tenha esgotado todos os seus sentimentos com relação a esse assunto. Sabemos que a pessoa que fala recebeu empatia quando a. Há um alívio de tensão, ou b. O fluxo de suas palavras chega ao fim. Que evidências podemos ter de que entramos adequadamente em empatia com a outra pessoa? Em primeiro lugar, quando alguém percebe que tudo que está acontecendo dentro de si recebeu plena compreensão empática, sente-se aliviado. Podemos tomar consciência desse fenômeno ao percebermos um correspondente alívio da tensão em nosso corpo. Um segundo sinal, ainda mais óbvio, é que a pessoa para de falar. Se não temos certeza de ter dedicado tempo suficiente ao processo, podemos perguntar: há algo mais que você gostaria de dizer? Quando a dor bloqueia a nossa capacidade de oferecer empatia. Precisamos de empatia para podermos dar empatia. É impossível dar algo a alguém se nós próprios não o temos. Da mesma forma, se não temos a capacidade ou a disposição de oferecer empatia, apesar de nossos esforços, isso é geralmente um sinal de que estamos carentes demais de empatia para podermos oferecê-la aos outros. Às vezes, se reconhecermos abertamente que nosso próprio sofrimento está nos impedindo de responder com empatia, a outra pessoa pode chegar até nós com a empatia de que precisamos. Em outras ocasiões, pode ser necessário nos equiparmos com alguma empatia emergencial de primeiros socorros, prestando atenção no que está acontecendo conosco, com a mesma qualidade de presença e atenção que oferecemos aos outros. Certa vez, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, disse: quanto mais fielmente você escutar a voz dentro de você, melhor escutará o que está acontecendo do lado de fora. Se nos treinamos para sentir empatia por nós mesmos, frequentemente experimentamos uma liberação natural de energia que, em poucos segundos, nos permite estar presentes para o outro. Se isso não acontecer, porém, teremos algumas outras opções. Poderemos gritar de forma não violenta. Lembro-me de passar 3 dias fazendo mediações entre duas gangues cujos membros estavam se matando uns aos outros. Uma delas se chamava Os Egípcios Negro, a outra Departamento de Polícia de East St. Louis. O placar estava em 2-1, um total de 3 mortos em um mês. Depois de 3 dias tensos tentando reunir esses grupos para se ouvirem e resolverem suas diferenças, eu estava dirigindo para casa e pensando que nunca mais queria estar no meio de um conflito pelo resto de minha vida. A primeira coisa que vi quando entrei pela porta dos fundos foi meus filhos se agarrando numa briga. Eu não tinha energia para lhes oferecer empatia, então gritei de forma não violenta: ei, estou numa situação de muito sofrimento. Neste momento, eu realmente não quero ter de lidar com a briga de vocês. Só quero um pouco de paz e sossego. Meu filho mais velho, na época com 9 anos, parou de brigar, olhou para mim e perguntou: você quer conversar sobre isso? Descobri que, se formos capazes de falar de nosso sofrimento sem máscaras e sem culpar ninguém, até outras pessoas que também estão sofrendo às vezes são capazes de escutar nossas necessidades. É claro que eu não ia querer gritar: qual é o problema com vocês? Vocês não sabem se comportar melhor? Acabei de chegar em casa depois de um dia duro. Nem tampouco insinuar de forma alguma que a culpa era do comportamento deles. Posso gritar de forma não violenta chamando a atenção para minhas próprias necessidades desesperadas e meu sofrimento naquele momento. Entretanto, se a outra parte também estiver passando por tal intensidade de sentimentos e não conseguir nem nos escutar nem nos deixar em paz, o terceiro recurso é nos removermos fisicamente da situação. Damos a nós mesmos o tempo e a oportunidade de conseguir a empatia necessária para voltar com outro estado de espírito. Resumo. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. Em vez de oferecermos empatia, muitas vezes sentimos uma forte urgência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou nossos sentimentos. Entretanto, a empatia requer que esvaziemos nossa mente e escutemos os outros com a totalidade de nosso ser. Na CNV, não importa quais palavras os outros usem para se expressar, simplesmente prestamos atenção em suas observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Podemos então desejar repetir o que ouvimos, parafraseando o que compreendemos. Permanecemos assim em empatia, permitindo que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou pedir por amparo. Precisamos sentir empatia para dar empatia. Quando percebemos que estamos sendo defensivos ou incapazes de oferecer empatia, precisamos a parar, respirar, sentir empatia por nós mesmos ou b. gritar de modo não violento ou c. dar-nos um tempo. A CNV em ação: uma esposa se conecta ao marido agonizante. Um paciente acabou de ser diagnosticado no estágio adiantado de câncer do pulmão. A cena a seguir em sua casa envolve uma enfermeira visitante, o paciente e sua esposa, e representa uma última oportunidade para que ele se conecte emocionalmente à esposa e discuta sua morte antes de ser internado no hospital. A esposa começa a conversa com a enfermeira, reclamando sobre a fisioterapeuta que fazia parte da equipe de cuidados domésticos designada para cuidar de seu marido. Esposa: ela é má. Fisioterapeuta: escutando com empatia ou enfermeira: que a mulher está sentindo e desejando? Está aborrecida e querendo ver outra qualidade nos cuidados com seu marido? Esposa: ela não faz nada. Ela o fez parar de andar quando o pulso acelerou. Continuando a escutar os sentimentos e necessidades da enfermeira: mulher: por que você quer que seu marido melhore e tem medo de que ele não se fortaleça se a fisioterapeuta não forçá-lo? Esposa: começando a chorar, estou com tanto medo. Enfermeira: você está com medo de perdê-lo? Sim. Esposa: estivemos juntos por tanto tempo. Enfermeira: escutando outros sentimentos por trás do medo, você está preocupada com como você se sentirá se ele morrer? Esposa: eu simplesmente não consigo imaginar como vou viver sem ele. Ele sempre esteve a meu lado para me amparar, sempre. Enfermeira: então você fica triste quando pensa em viver sem ele? Esposa:
Para mim, não há mais ninguém senão ele. Ele é tudo que tenho, sabe? Minha filha nem fala comigo. Parece que... Enfermeira. Você se sente frustrada quando você pensa em sua filha porque gostaria de ter tido uma relação diferente com ela. Esposa. Eu gostaria de ter tido, mas ela é uma pessoa tão egoísta. Nem sei por que me dei ao trabalho de ter filhos. De que me adianta isso agora? Enfermeira. Está me parecendo que você pode estar com um pouco de raiva e desapontada porque desejaria ter mais apoio da família durante a doença de seu marido. Sim, ele está tão doente, não sei como. Vou conseguir sobreviver a isso sozinha. ISPOSA. NAUTIONINGN, NENMS, MOP, ARAC, ONV, ISAR, XCIT, OVUCAQUI, AGORA. Nem mesmo ele fala sobre isso. Olhe para ele. O marido continua quieto e impassível. Ele não diz nada. Você está triste, desejando que vocês dois, enfermeira, pudessem apoiar um ao outro e sentir-se mais ligados? Esposa. Sim. Uma pausa e depois faz um pedido. Converse com ele do jeito que você conversa comigo, desejando compreender claramente a necessidade que está sendo. Enfermeira expressa por trás do pedido da mulher, está querendo que ele seja escutado de uma maneira que o ajude a expressar o que está sentindo. Sim, sim, é exatamente isso. Quero que ele se sinta à vontade para falar e quero saber o que ele está sentindo. Usando o palpite da enfermeira, a mulher consegue primeiro tomar consciência do que queria e depois encontrar as palavras para articulá-lo. Esse é um momento chave. Muitas vezes é difícil para as pessoas identificar o que. ISPOSA. ILASQ, U, IRNNU, NASIT, U, a cedilha ANU, NU, ITU, INBORA, P, OSSA, NSAB, IEUQ, INAUQ, IRN. Vemos como um pedido claro. Converse com ele do jeito que você conversa comigo. É um presente que dá a outra pessoa condições de ajudar. A enfermeira agora é capaz de agir de maneira que ela sabe estar em harmonia com os desejos da mulher. Isso altera a atmosfera do quarto, pois a enfermeira e a mulher agora trabalham juntas e ambas com compaixão. Virando-se para o marido. Enfermeira, como você se sente quando ouve o que sua esposa me disse? Marido, eu realmente a amo. Enfermeira. Você está contente de ter uma oportunidade de conversar com ela sobre isso? Marido. Sim, precisamos conversar sobre isso. Enfermeira. Você estaria disposto a dizer como se sente a respeito do câncer? Após breve silêncio, muito bem. As palavras mal são comumente usadas para descrever sentimentos quando as pessoas ainda não conseguiram. Marido, identificar a emoção específica que estão sentindo. Expressar seus sentimentos mais precisamente o ajudaria a estabelecer a conexão emocional que ele está buscando com a esposa. Enfermeira. Encorajando a tentar ser mais preciso. Você tem medo de morrer? Marido. Não, não é medo. Como o palpite incorreto da enfermeira não atrapalha o fluxo contínuo de diálogo. Enfermeira. Você sente raiva de morrer, por esse paciente não ser capaz de verbalizar suas experiências internas com facilidade? A enfermeira continua a lhe dar apoio no processo. Marido, não, raiva não. Enfermeira. Nesse ponto, depois de 2 palpites incorretos, ela decide expressar os próprios sentimentos. Bem, agora. Estou curiosa quanto ao que você pode estar sentindo e imagino se você poderia me contar. Marido. Acho que estou pensando em como ela vai se cuidar sem mim. Enfermeira. Ah, você está preocupado com que ela tenha dificuldade de viver bem sem VUC. Marideo. SN, IST, UPR, UCATD, ou C, UN, QE, ILASINT, a minha FLT, A, conscientei de que, U, IPAC, INT, ST, IN, INAIS, NU, ITA, SV, EZ, ISS, IAG, AEIA, NAVIDA. PURP, UCATA, cedilha, AUC, UNAQ, U, IL, ISQ, U, IST, AU de 9, A, N do P, AEIAT, IAS, ISS, ISP, AC, INT, IS, NU, ITA, SV, EZ, IS. Enfermeira, precisam de uma garantia de que seus entes queridos conseguem aceitar sua morte antes de se permitirem ir embora. Gostaria de ouvir como sua esposa se sente quando você diz isso. Marido, sim. Nesse ponto, a esposa se junta à conversa. Ainda na presença da enfermeira, os dois começam a se expressar abertamente um ao outro. Nesse diálogo, a esposa começa com uma reclamação sobre a fisioterapeuta. Porém, depois de uma conversa na qual ela se sente recebida com empatia, é capaz de estabelecer que o que realmente busca é uma conexão mais profunda com o marido durante esse momento crítico da vida. Exercício 5. Diferenciando receber com empatia de receber sem empatia. Se você gostaria de fazer um exercício para verificar se nos comunicamos adequadamente a respeito da empatia, faça um círculo ao redor do número em frente de cada diálogo abaixo em que a pessoa B está respondendo com empatia ao que está acontecendo com a pessoa A. 1. Pessoa. Como eu pude fazer algo tão estúpido? Pessoa B. Ninguém é perfeito. Você está sendo muito duro consigo mesmo. 2. Pessoa A. Se você me perguntar, acho que devíamos mandar todos esses imigrantes de volta ao lugar de onde vieram. Pessoa B. Você realmente acha que isso resolveria alguma coisa? 3. Pessoa A. Você não é Deus. Pessoa B. Você está se sentindo frustrado porque gostaria que eu admitisse que há outras maneiras de interpretar esse assunto? 4. Pessoa A. Você acha muito natural que eu faça tudo para você. Fico imaginando o que você faria sem mim. Pessoa B. Isso não é verdade. Eu valorizo o que você faz por mim. 5. Pessoa A. Como você pôde me dizer uma coisa dessas? Pessoa B. Você está magoado porque eu disse aquilo? 6. Pessoa A. Estou furiosa com meu marido. Ele nunca está por perto quando preciso dele. Pessoa B. Você acha que ele deveria estar mais próximo do que costuma estar? 7. Pessoa A. Detesto quando engordo. Pessoa B. Talvez fazer umas corridas ajudasse. 8. Pessoa A. Estou uma pilha de nervos com o planejamento do casamento de minha filha. A família do noivo não está ajudando. Quase todos os dias eles mudam de ideia sobre que tipo de casamento querem. Pessoa B. Então você está nervosa com os preparativos e gostaria que a família do futuro genro tivesse mais consciência das complicações que a indecisão deles causa para você? 9. Pessoa A. Quando meus parentes aparecem sem avisar com antecedência, sinto-me invadida. Isso me lembra como meus pais costumavam não levar em conta minhas necessidades, planejavam coisas para mim. Pessoa B. Sei como você se sente. Eu costumava me sentir assim também. 10. Pessoa A. Estou decepcionado com seu desempenho. Eu queria que seu departamento tivesse dobrado sua produção no mês passado. Pessoa B. Compreendo que você esteja decepcionado, mas tivemos muitas faltas por motivo de doença. Aqui estão minhas respostas para o exercício 5.
Não circulei esse número porque entendo a pessoa B oferecendo encorajamento e não recebendo com empatia o que a pessoa A está expressando. 2. Veja a pessoa B tentando educar a pessoa A, em vez de receber com empatia o que esta está expressando. 3. Se você circulou esse número, concordamos. Veja a pessoa B recebendo com empatia o que a pessoa A está expressando. 4. Veja a pessoa B discordando e se defendendo e não recebendo com empatia o que está acontecendo com a pessoa A. 5. Veja a pessoa B assumindo a responsabilidade pelos sentimentos da pessoa A e não recebendo com empatia o que está acontecendo com esta. A pessoa B poderia ter dito: você está magoado porque queria que eu tivesse concordado em fazer o que você me pediu? 6. Se você circulou esse número, concordamos em parte. Veja a pessoa B receptiva aos pensamentos da pessoa A. No entanto, acredito que nos conectamos mais profundamente quando recebemos os sentimentos e necessidades que estão sendo expressos em vez dos pensamentos. Assim, eu teria preferido que a pessoa B tivesse dito: então você está furiosa porque gostaria que ele estivesse por perto mais vezes do que costuma estar? 7. Veja a pessoa B aconselhando a pessoa A e não recebendo com empatia o que está acontecendo com ela. 8. Se você circundou esse número, estamos de acordo. Veja a pessoa B recebendo com empatia o que a pessoa está expressando. 9. Em minha opinião, a pessoa B presumiu que compreendeu o que a pessoa disse e está falando sobre seus próprios sentimentos. Ela não está recebendo com empatia o que está acontecendo com a pessoa A. 10. Vejo que a pessoa B começa a se concentrar nos sentimentos da pessoa A, mas em seguida passa a se explicar. 8. O poder da empatia. Empatia que cura. A empatia nos permite perceber nosso mundo de uma maneira nova e ir em frente. Carl Rogers descreveu o impacto da empatia em quem a recebe. Quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo, sem tentar assumir a responsabilidade por você, sem tentar mudá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Como confusões que parecem irremediáveis viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado. Uma de minhas histórias favoritas sobre empatia veio da diretora de uma escola inovadora. Ela voltou do almoço um dia e encontrou Millie, uma aluna do ensino básico, sentada em seu escritório e parecendo arrasada, esperando para vê-la. A diretora se sentou junto a Millie, que começou: Senhora Anderson, a senhora já teve uma semana em que tudo que faz magoou alguém, mas a senhora nunca quis magoar ninguém de forma nenhuma? Não apenas nada. Sim, respondeu a diretora. Acho que compreendo. Millie então passou a descrever sua semana. Eu já estava um pouco atrasada para uma reunião muito importante, continuou a diretora, ainda estava com meu casaco, e ansiosa para não deixar uma sala cheia de gente me esperando. Então perguntei: Millie, o que posso fazer por você? Millie se aproximou, agarrou meus ombros com as mãos, olhou-me bem nos olhos e disse com muita firmeza: Senhora Anderson, não quero que a senhora faça nada. Só quero que me escute. Aquele foi um dos momentos de aprendizado mais significativos de minha vida e ensinado por uma criança, por isso pensei: não importa a sala cheia de adultos esperando por mim. Millie e eu passamos para um banco que nos dava mais privacidade e nos sentamos, com meu braço ao redor de seus ombros, sua cabeça em meu peito, e seu braço em volta de minha cintura, e falou até si dar por satisfeita. E sabe de uma coisa? Não demorou tanto tempo assim. Um dos aspectos mais gratificantes de meu trabalho é ouvir como as pessoas usaram a CNV para fortalecer sua capacidade de se conectar com empatia aos outros. Minha amiga Laurence, que mora na Suíça, descreveu como ficou aborrecida quando o filho de 6 anos saiu correndo enraivecido enquanto ela ainda falava com ele. Isabelle, sua filha de 10 anos, que havia acompanhado a um seminário recente de CNV, observou: então você está com muita raiva, mamãe. Você gostaria que ele conversasse quando está com raiva e não que fosse embora correndo. Laurence ficou maravilhada de como, ao ouvir as palavras de Isabelle, ela sentiu uma imediata diminuição da tensão e mais tarde conseguiu ser mais compreensiva com o filho quando ele voltou. Um professor de faculdade descreveu como o relacionamento entre alunos e professores foi afetado quando vários membros do corpo docente aprenderam a ouvir com empatia e a se expressar de forma mais vulnerável e honesta. Os estudantes se abriram cada vez mais e nos contaram a respeito de vários problemas pessoais que estavam interferindo em seus estudos. Quanto mais eles falavam a respeito disso, mais trabalhos eles conseguiam terminar. Embora escutá-los dessa forma nos tomasse um bocado de tempo, ficamos contentes em passá-lo dessa maneira. Infelizmente, o diretor se aborreceu. Ele disse que não éramos terapeutas e deveríamos passar mais tempo ensinando e menos tempo conversando com os alunos. Quando perguntei como os docentes haviam lidado com isso, o professor respondeu: tivemos empatia com a preocupação do diretor. Percebemos que ele ficou aborrecido e queria ter certeza de que não estávamos nos envolvendo em coisas com as quais não conseguiríamos lidar. Também percebemos que ele precisava de uma garantia de que o tempo gasto nas conversas não estava roubando tempo de nossas responsabilidades com o ensino. Ele pareceu aliviado pela forma como escutamos. Continuamos a conversar com os estudantes, porque podemos ver que quanto mais os escutávamos, melhor eles iam nos estudos. É mais difícil ter empatia com aqueles que parecem ter mais poder, status ou recursos. Quando trabalhamos numa instituição estruturada hierarquicamente, há uma tendência a ouvir ordens e julgamentos daqueles que estão acima de nós na hierarquia. Embora possamos facilmente ter empatia com nossos colegas e com aqueles em posição de menor poder, podemos nos perceber sendo defensivos ou nos justificando, em vez de termos empatia na presença daqueles que identificamos como nossos superiores. Foi por isso que fiquei particularmente satisfeito ao saber que aqueles professores haviam se lembrado de estabelecer uma conexão empática com seu diretor, tanto quanto com seus alunos. Empatia e a capacidade de ser vulnerável. Que quanto mais temos empatia pela outra pessoa, mais seguros nos sentimos. Por sermos convocados a revelar nossos pensamentos e necessidades mais profundos, às vezes podemos achar desafiador nos expressarmos em CNV. Entretanto, essa expressão fica mais fácil depois que entramos em empatia com os outros, porque teremos então tocado sua humanidade e percebido as qualidades que compartilhamos. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Com frequência, as situações em que somos mais relutantes em expressar vulnerabilidade são aquelas em que desejamos manter uma imagem durona, por medo de perdermos a autoridade ou o controle. Uma vez mostrei minha vulnerabilidade a alguns membros de uma gangue de rua de Cleveland, ao reconhecer a mágoa que estava sentindo e meu desejo de ser tratado com mais respeito. Ei, olhem, um deles observou: ele está magoado, coitadinho. E então todos os colegas começaram a rir em coro. Aqui, outra vez, eu podia interpretá-los como se aproveitando de minha vulnerabilidade. Opção 2, culpar os outros. Ou entrar em empatia com os sentimentos e necessidades por trás de seu comportamento. Opção 4. Se, no entanto, eu tiver uma imagem de que estou sendo humilhado e que estão se aproveitando de mim, posso me sentir ferido, irritado ou amedrontado demais para poder entrar em empatia. No momento desses, eu precisaria me retirar fisicamente para oferecer a mim mesmo alguma empatia, ou obtê-la de uma fonte confiável. Depois de descobrir as necessidades que haviam sido despertadas em mim de forma tão poderosa e tendo sido acolhido com empatia, eu estaria então pronto para retornar e oferecer minha empatia ao outro lado. Em situações de sofrimento, recomendo primeiro obter a empatia necessária para ir além dos pensamentos que ocupam nossas cabeças, de modo que nossas necessidades mais profundas sejam reconhecidas. Quando escutei atentamente a observação do membro da gangue, rei: olhem, ele está magoado, coitadinho. E o riso que se seguiu, senti que ele e os amigos estavam contrariados e não queriam se submeter a manipulações e culpa. Eles podiam estar reagindo a pessoas que no passado usaram frases como "isso me magoou" para demonstrar desaprovação. Já que eu não confirmei isso com eles em voz alta, eu não tinha como saber se meu palpite estava de fato correto. Entretanto, bastou concentrar minha atenção ali para impedir que eu tomasse aquilo como pessoal ou ficasse com raiva. Em vez de julgá-los por me ridicularizarem ou me tratarem desrespeitosamente, concentrei-me em escutar o sofrimento e as necessidades por trás daquele comportamento.
Ei, disparou um deles. O que você está nos dando é um monte de bobagens. Suponha que haja membros de uma outra gangue aqui, eles tenham armas e você não. Você diz para simplesmente ficarmos parados e conversarmos com eles? Que besteira. Então todos começaram a rir de novo, e mais uma vez eu dirigi minha atenção a seus sentimentos e necessidades. Então parece que vocês estão realmente fartos de aprender coisas que não têm nenhuma relevância nessas situações? E se você morasse neste bairro, saberia que isso é um monte de bobagens. Então vocês precisam ter certeza de que alguém que lhes ensine alguma coisa tenha conhecimento do seu bairro? É isso mesmo. Alguns daqueles caras detonariam você antes que pudesse soltar 2 palavras de sua boca. E você precisa ter certeza de que alguém que tenta lhes ensinar algo compreenda os perigos que existem aqui. Continuei a escutá-los dessa maneira. Às vezes verbalizando o que ouvirá, às vezes não. Isso continuou por 45 minutos, e então percebi uma mudança. Eles sentiram que eu os estava realmente compreendendo. Um conselheiro do programa notou a mudança e perguntou a eles em voz alta: o que vocês acham desse homem? O rapaz que me causará mais dificuldades respondeu: ele é o melhor palestrante que já tivemos. Nós dizemos muita coisa ao escutarmos os sentimentos e necessidades das outras pessoas. Espantado, o conselheiro se virou para mim e sussurrou: mas você não disse nada. Na verdade, eu havia dito muita coisa, ao demonstrar que não havia nada que eles jogassem em cima de mim que não pudesse ser traduzido em sentimentos e necessidades humanos e universais. Usando a empatia para afastar o perigo. A capacidade de oferecer empatia a pessoas em situações tensas pode afastar o risco potencial de violência. Uma professora no decadente centro urbano de Saint Louis relatou um incidente em que ela ficou deliberadamente depois da aula para ajudar um aluno, embora os outros professores a tivessem alertado para deixar o edifício no final das aulas para sua própria segurança. Um estranho entrou em sua sala, onde aconteceu o seguinte diálogo: rapaz, tire a roupa. Professora. Notando que ele estava tremendo, estou percebendo que isso é muito assustador para você. Rapaz, você me ouviu? Tire a roupa. Sinto que você está. Professora. Realmente irritado neste momento e quer que eu faça o que você me diz. Rapaz. Isso mesmo, e você vai se machucar se não fizer. Gostaria que você me dissesse se há alguma outra. Professora, maneira de atender às suas necessidades que não me machuque. Rapaz, eu disse para tirar a roupa. Estou percebendo quanto você quer isso. Ao mesmo tempo, quero que você saiba quanto. Professora, estou me sentindo péssima e assustada, e como eu ficaria grata se você fosse embora sem me ferir. Rapaz, me dê a sua bolsa. A professora deu sua bolsa ao estranho, aliviada por não ser estuprada. Mais tarde descreveu como, a cada vez que ela oferecia sua empatia ao rapaz, ela podia senti-lo menos determinado a prosseguir com o estupro. Um oficial da Polícia Metropolitana que participava certa vez de um curso de acompanhamento em CNV fez este relato. Estou muito feliz por você nos ter feito praticar a empatia com pessoas irritadas. Da última vez, apenas alguns dias depois de nossa aula, fui prender alguém num conjunto habitacional. Quando eu o trouxe para fora, meu carro foi cercado por pessoas gritando coisas como: solte-o. Ele não fez nada. Vocês da polícia são um bando de potes. Caramba, eu estava pedalando, né, e estava querendo fazer um comentário antes, né, de entrar nessa nova história. Mas a primeira coisa que eu quero trazer é como histórias, né, tocam, como histórias vendem, como histórias conectam, percebe? Contem sempre suas histórias, que é muito incrível. Todos nós temos uma história, sabe? Você contar suas histórias, seus perrengues, suas transgressões, mas suas glórias também, com humildade, né? Sabendo que aquilo é só para você no justo. Isso funciona muito, é muito legal, para que você possa tocar o coração do outro. Mas o que me tocou aqui, que eu queria falar, que coragem dessa enfermeira, né? Entende? Que é um pouco o que eu fiz com a Elaine, né? E fiz com tantas pessoas, assim. Eu sempre recomendo esse livro, né? Do Viver e Morrer Tibetano, porque fala sobre essa questão da passagem, de como você se preparar, de como você se preparar para a passagem do outro, como você lidar com isso. E tanatologia, né? É muito incrível isso. E a forma com que ela conduziu, não olhando para a morte, não olhando para a passagem, mas olhando o que estava impedindo o fluxo ali, do que estava acontecendo. Dela, do marido, da filha, ajustando, aproveitando aquela oportunidade intensa para ajustar as coisas e fazer com que as coisas andassem, né? Muito lindo, muito nobre, né? Muito nobre. Bora ler um pouquinho mais? Vamos nessa? Bora lá. Porcos racistas. Embora eu estivesse cético de que a empatia pudesse ajudar, eu não tinha muitas outras opções. Então, disse sentimentos que estavam chegando a mim, coisas como: então vocês não confiam em meus motivos para prender este homem? Vocês acham que tem a ver com a raça? Depois de vários minutos continuando a dar voz a seus sentimentos, o grupo ficou menos hostil. No final, eles abriram caminho para que eu chegasse até meu carro.
Finalmente, eu gostaria de ilustrar como uma moça usou a empatia para evitar a violência durante seu plantão noturno, num centro de desintoxicação de drogas em Toronto. A moça contou essa história durante o segundo seminário de CNV a que compareceu. Uma noite, às 11 horas, algumas semanas depois do primeiro treinamento dela em CNV, um homem que obviamente estivera tomando drogas entrou e exigiu um quarto. A moça começou a explicar que todos os quartos haviam sido ocupados aquela noite. Ela estava para dar ao homem o endereço de outro centro de desintoxicação quando ele a derrubou no chão. Quando dei por mim, ele estava sentado sobre meu peito, segurando uma faca junto à minha garganta e gritando: "Sua P, não minta para mim. Você tem um quarto sim." Ela então começou a aplicar o que tinha aprendido, ouvindo os sentimentos e as necessidades do homem. "Você se lembrou de fazer isso naquelas condições?" Perguntei, impressionado. Que escolha eu tinha? O desespero às vezes nos torna bons comunicadores. Sabe, Marshall, aquela recomendação que você nos fez no seminário realmente me ajudou. Na verdade, acho que ela salvou minha vida. Que recomendação? Ofereça sua empatia, em vez de falar mas. Para uma pessoa com raiva, lembra quando você disse para nunca dizer mas? A uma pessoa com raiva? Eu estava pronta para começar a discutir com ele. Eu estava prestes a dizer, mas eu não tenho quarto. Aí me lembrei de sua recomendação. Eu realmente agravei porque na semana anterior, eu estava discutindo com minha mãe, e ela me disse: "Cada vez que você responde mais a tudo que eu falo, tenho vontade de matar você." Imagine, se minha própria mãe ficava com raiva suficiente para querer me matar por falar aquela palavra, o que aquele homem teria feito? Se eu houvesse dito, "Mas eu não tenho quarto", quando ele gritou comigo, não tenho dúvida de que ele teria cortado minha garganta. Então, em vez disso, respirei fundo e disse: "Parece que você está realmente com raiva e quer ter um quarto." Ele respondeu gritando: "Posso ser viciado, mas por Deus mereço respeito. Estou cansado de ninguém me respeitar. Meus pais não me respeitam. Eu vou ser respeitado." Concentrei-me em seus pensamentos e necessidades e disse: "Você está farto de não obter o respeito que deseja?" "Por quanto tempo continuou essa conversa?" Perguntei. "Ah, mais uns 35 minutos", ela respondeu. "Isso deve ter sido apavorante." Que eu ando escutamos os sentimentos e necessidades das pessoas, paramos de vê-las como monstros. Não depois das primeiras interações, porque aí ficou evidente outra coisa que aprendemos aqui. Quando me concentrei em escutar seus sentimentos e necessidades, parei de vê-lo como um monstro. Pude ver, exatamente como você disse, que as pessoas que parecem ser monstros são apenas seres humanos, cuja linguagem e comportamento às vezes nos impedem de perceber sua natureza humana. Quanto mais eu conseguia concentrar minha atenção em seus sentimentos e necessidades, mais eu via como uma pessoa desesperada cujas necessidades não estavam sendo atendidas. Tornei-me confiante de que se eu mantivesse minha atenção nisso, eu não seria ferida. Depois que ele recebeu a empatia de que precisava, saiu de cima de mim, pôs de lado a faca e eu ajudei a encontrar um quarto em outro centro. Maravilhado por ela ter aprendido a responder com empatia numa situação tão extrema, perguntei curioso: "O que você está fazendo de novo aqui? Parece que você já dominou a CNV e deveria estar ensinando aos outros o que aprendeu. É que agora preciso que você me ajude com uma coisa difícil." Ela disse. Estou quase com medo de perguntar. O que poderia ser mais difícil do que aquilo? Pode ser difícil ter empatia com aqueles que estão mais próximos de nós. Preciso que você me ajude com minha mãe. Apesar de todo o insight que tive com aquele fenômeno do mas, sabe o que aconteceu? No jantar da noite seguinte, quando contei à minha mãe o que tinha acontecido com aquele homem, ela disse: "Você vai fazer seu pai e eu termos um infarto se ficar nesse emprego. Você simplesmente tem de encontrar outro trabalho." Então, adivinha o que eu respondi? "Mas, mãe, é minha vida. Eu não poderia ter pedido um exemplo mais poderoso de quanto pode ser difícil responder com empatia aos membros de nossa própria família. Empatia ao ouvirmos um não de alguém. Ter empatia com o não de alguém nos protege de tomá-lo como pessoal, devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não, ou não quer fazer isso. É importante que sejamos capazes de ter empatia com essas mensagens. Se as tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Entretanto, quando trazemos à luz da consciência os sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza do que essa pessoa está querendo e que a impede de responder da forma como gostaríamos. Uma vez, durante o intervalo de um seminário, convidei uma mulher a se juntar a mim e a outros participantes para tomarmos um sorvete nas redondezas. "Não", ela respondeu bruscamente. O tom de sua voz me levou a interpretar sua resposta como uma rejeição, até que me lembrei de escutar os sentimentos e necessidades que ela poderia estar expressando através de seu não. Eu disse: "Tenho a impressão de que você está com raiva. É isso mesmo?" "Não", ela respondeu. "É só que eu não quero ser corrigida toda vez que abro a boca." Pensei então que ela estava com medo e não com raiva. Confirmei isso perguntando: "Então você está receosa e quer se proteger de estar numa situação em que você possa ser julgada pelo modo que se comunica?" "Sim", ela afirmou. "Posso me imaginar sentada com vocês na sorveteria e você prestando atenção em tudo que digo." Descobri então que a maneira pela qual eu estivera dando retorno aos participantes do seminário tinha sido assustadora para ela. Minha empatia por sua mensagem tornará seu não inofensivo para mim. Escutei seu desejo de não querer receber esse tipo de retorno em público. Garanti-lhe que não avaliaria sua comunicação em público e depois discuti com ela maneiras de dar meu retorno de modo a deixá-la segura. E sim, ela acompanhou o grupo para o sorvete. Empatia para reanimar uma conversa morna. Todos nós já nos vimos no meio de conversas mornas. Talvez estejamos num evento social, ouvindo as palavras sem sentir nenhuma conexão com quem fala. Ou talvez estejamos escutando um babilônia asterisco, termo jocoso criado por meu amigo Kelly B. Sam para designar alguém que desperta em seus ouvintes o medo de uma conversa interminável. A vitalidade se esvai da conversa quando perdemos a conexão com os sentimentos e necessidades que ocasionaram as palavras de quem fala, e com as solicitações associadas a essas necessidades. Isso é comum quando as pessoas conversam sem ter consciência do que estão sentindo, necessitando ou pedindo. Em vez de nos envolvermos numa troca de energia vital com outros seres humanos, percebemos que nos tornamos cestas de lixo para suas palavras. Como e quando interromper uma conversa morta e trazê-la de volta à vida? Sugiro que o melhor momento para interromper é quando ouvimos uma palavra a mais do que desejaríamos. Quanto mais esperamos, mais difícil fica ser educado quando decidimos intervir. Nossa intenção ao interromper não é dominar a conversa, mas ajudar quem fala a se conectar com a energia vital por trás das palavras que estão sendo ditas. Como trazer uma conversa de volta à vida? Interrompendo-a com empatia. Fazemos isso sintonizando os possíveis sentimentos e necessidades. Assim, se uma tia está repetindo a história de como 20 anos atrás o marido a abandonou com 2 filhos pequenos, podemos interromper dizendo: "Então, tia, parece que a senhora ainda está magoada e gostaria de ter sido tratada de modo mais justo." As pessoas não têm consciência de que frequentemente é de empatia que elas precisam. Elas também não percebem que é mais provável que elas recebam essa empatia se expressarem os sentimentos e necessidades que estão vivos dentro delas, em vez de recontarem histórias de injustiças e dificuldades passadas. Outro modo de trazer uma conversa de volta à vida é expressar abertamente nosso desejo de nos conectarmos mais profundamente com nosso interlocutor e pedir informações que nos ajudem a estabelecer essa conexão. Uma vez num coquetel eu estava no meio de um abundante fluxo de palavras que, entretanto, para mim, estavam parecendo sem vida. Desculpem-me, interrompi, dirigindo-me ao grupo de 9 outras pessoas no meio do qual eu me encontrava. Estou ficando impaciente porque quero estar mais ligado a vocês, mas nossa conversa não está criando o tipo de conexão que eu gostaria. Eu gostaria de saber se a conversa que estamos tendo está atendendo às suas necessidades. E se sim, quais dessas necessidades estão sendo atendidas? Todas as 9 pessoas ficaram olhando para mim como se eu tivesse atirado um rato na poncheira. Felizmente, lembrei-me de escutar os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de seu silêncio. Vocês estão aborrecidos com minha interrupção, porque vocês teriam preferido continuar a conversa? Perguntei. Depois de outro silêncio, um dos homens respondeu: "Não, não estou aborrecido. Eu estava pensando sobre o que você perguntou. Não, eu não estava gostando da conversa. Na verdade, estava totalmente entediado com ela."
O que entendia quem ouve também entendia quem fala. Na ocasião, fiquei surpreso ao ouvir essa resposta, porque aquele homem era o que estava falando mais. Agora não estou mais surpreso. Desde então, descobri que conversas que são desinteressantes para quem ouve são igualmente para quem fala. As pessoas preferem que os ouvintes as interrompam a fingirem estar escutando. Você pode estar tentando imaginar como podemos reunir coragem para interromper alguém no meio de uma frase, tão diretamente. Uma vez realizei uma pesquisa informal, colocando a seguinte questão: se você está usando mais palavras do que alguém deseja ouvir, você prefere que essa pessoa finja estar escutando ou que o interrompa? Das muitas pessoas a quem perguntei isso, quase todas expressaram sua preferência por serem interrompidas. Suas respostas me deram coragem, ao me convencerem de que é um sinal de maior consideração interromper as pessoas do que fingir escutá-las. Todos nós queremos que nossas palavras enriqueçam os outros, e não que sejam um fado para eles. Empatia pelo silêncio. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é especialmente verdadeiro quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo às nossas palavras. Nessas ocasiões, é fácil projetarmos nossos piores medos na falta de resposta e nos esquecermos de nos conectarmos aos sentimentos e necessidades que estão sendo expressos pelo silêncio. Tem empatia pelo silêncio escutando os sentimentos e necessidades por trás dele. Uma vez, quando estava trabalhando com a equipe de uma companhia, eu falava sobre alguma coisa profundamente emotiva e comecei a chorar. Quando olhei, recebi uma resposta do diretor da empresa que não me foi fácil receber: silêncio. Ele virou o rosto para longe de mim, o que interpretei como uma expressão de desaprovação. Felizmente, lembrei-me de concentrar minha atenção no que poderia estar acontecendo dentro dele, e disse: por sua resposta a meu choro, imagino que o senhor o está desaprovando, e preferiria ter um consultor mais no controle de seus sentimentos trabalhando com sua equipe. Se ele tivesse respondido sim, eu teria sido capaz de aceitar que tínhamos valores diferentes no que diz respeito a expressar emoções, sem com isso de alguma forma pensar que estava errado por ter expressado minhas emoções. Como fiz? Mas em vez de sim, o diretor respondeu: não, de jeito nenhum. Eu estava apenas pensando como minha esposa gostaria que eu conseguisse chorar. Ele continuou e revelou que a esposa, de quem estava se divorciando, sempre reclamara que viver com ele era como viver com uma pedra. Durante os anos em que trabalhei como psicoterapeuta clínico, uma vez foi contatado pelos pais de uma jovem de 20 anos que estava sob cuidados psiquiátricos e durante vários meses se submetera a medicamentos, internações e eletrochoque. Ela havia ficado muda 3 meses antes de os pais terem me procurado. Quando eles a trouxeram ao meu consultório, ela teve de ser ajudada porque, se fosse deixada por si mesma, não se moveria. Em meu consultório, ela se encolheu na cadeira, tremendo, os olhos no chão. Tentando me conectar com empatia com os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de sua mensagem não verbal, eu disse: percebo que você está assustada e gostaria de ter certeza de que é seguro falar. Isso está correto? Ela não demonstrou nenhuma reação. Então expressei meus próprios sentimentos, dizendo: estou muito preocupado com você e gostaria que me dissesse se há alguma coisa que eu possa dizer ou fazer para que você se sinta mais segura. Ainda não houve nenhuma reação. Pelos 40 minutos seguintes, continuei a interpretar seus sentimentos e necessidades ou a expressar os meus próprios. Não houve reação visível, nem mesmo o menor sinal de reconhecimento de que eu estava tentando me comunicar com ela. Finalmente disse-lhe que estava cansado e que gostaria que ela retornasse no dia seguinte. Os 2 dias seguintes foram iguais ao primeiro. Continuei a concentrar minha atenção nos sentimentos e necessidades dela, às vezes expressando verbalmente o que compreendia e outras fazendo isso de forma silenciosa. De vez em quando, eu expressava o que estava acontecendo comigo mesmo. Ela ficava sentada tremendo em sua cadeira, sem dizer nada. No 4º dia, quando ela ainda não havia respondido, aproximei-me e segurei sua mão. Sem saber se minhas palavras estavam comunicando minha preocupação, eu esperava que o contato físico pudesse fazer isso com mais eficácia. Ao primeiro contato, seus músculos ficaram tensos, e ela se encolheu mais ainda em sua cadeira. Eu estava para soltar sua mão quando senti que ela estava cedendo ligeiramente, então continuei segurando. Depois de alguns instantes, percebi um progressivo relaxamento da parte dela. Segurei sua mão por vários minutos enquanto conversava com ela da mesma forma como tinha feito nos dias anteriores. Ela ainda não disse nada. Quando chegou no dia seguinte, ela parecia ainda mais tensa do que antes, mas houve uma diferença. Ela estendeu uma mão fechada em minha direção, enquanto virava o rosto para longe de mim. Primeiro fiquei confuso com o gesto, mas depois percebi que ela tinha alguma coisa na mão que queria que eu pegasse. Pegando sua mão na minha, abri seus dedos. Na palma de sua mão estava um bilhete amarrotado com a seguinte mensagem: por favor, ajude-me a dizer o que tenho por dentro. Fiquei extasiada em receber aquele sinal de seu desejo de se comunicar. Depois de mais uma hora de encorajamento, ela finalmente disse uma primeira frase, devagar e com receio. Quando repeti para ela o que eu ouvirá dizer, ela pareceu aliviada e então continuou a falar, de forma lenta e receosa. Um ano depois, ela me mandou uma cópia dos seguintes trechos de seu diário: saí do hospital, para longe dos eletrochoques e dos remédios fortes. Isso foi mais ou menos em abril. Os 3 meses depois disso estão completamente em branco em minha mente, assim como os 3 anos e meio antes de abril. Dizem que depois de ter saído do hospital, passei um tempo em casa sem comer, sem falar, e querendo ficar na cama o tempo todo. Então me encaminharam ao Dr. Rosenberg para terapia. Não me lembro muito dos 2 ou 3 meses seguintes, exceto de estar no consultório do Dr. Rosenberg e conversar com ele. Eu tinha começado a acordar desde aquela primeira sessão com ele. Eu tinha começado a compartilhar com ele coisas que me incomodavam, coisas que eu nunca teria sonhado contar a ninguém. E me lembro de quanto aquilo significou para mim. Era tão difícil falar, mas o Dr. Rosenberg se importava comigo e demonstrava isso, e eu queria conversar com ele. Depois das sessões, eu sempre ficava contente de ter deixado sair alguma coisa. Lembro de ter ficado contando os dias, até mesmo as horas, até minha próxima sessão com ele. Também aprendi que encarar a realidade não é de todo mal. Estou percebendo cada vez mais as coisas que preciso enfrentar, coisas que preciso sair e fazer por mim mesma. Isso é assustador. E é muito difícil. E é desanimador que mesmo que eu tente com muito empenho, ainda possa fracassar de modo tão terrível. Mas a parte boa da realidade é que estou vendo que ela também inclui coisas maravilhosas. No ano que passou, aprendi quanto pode ser maravilhoso compartilhar de mim mesma com as outras pessoas. Acho que na verdade só aprendi uma parte, sobre como é empolgante falar com as pessoas e elas realmente escutarem. E às vezes até mesmo compreenderem de verdade. A empatia está em nossa capacidade de estarmos presentes. Continuo a me espantar com o poder curativo da empatia. Repetidas vezes tenho testemunhado pessoas transcendendo os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm contato suficiente com alguém que as possa escutar com empatia. Como ouvintes, não precisamos de insights sobre dinâmica psicológica ou de treinamento em psicoterapia. O que é essencial é nossa capacidade de estarmos presentes em relação ao que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa, em relação aos sentimentos e necessidades únicos que uma pessoa está vivendo naquele mesmo instante. Resumo. Nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem tomá-la como rejeição, reviver uma conversa sem vida, e até escutar os sentimentos e necessidades expressos através do silêncio. Repetidas vezes, as pessoas transcendem os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que as possa escutar com empatia. Asterisco Brisson criou com o verbo preposicionado bablion, tagarelar, falar sem. Parar sem dar chance aos outros de entrar na conversa, o substantivo. Babilonia, a palavra cujo som remete em inglês a Babilonia, que, assim como em português, significa babilônico. 9. Conectando-nos compassivamente com nós mesmos. Que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Mahatma Gandhi.
A utilidade mais importante da CNV pode ser no desenvolvimento da autocompaixão. Já vimos como a CNV contribui para nossos relacionamentos com amigos e com a família, no trabalho e na política. Sua aplicação mais decisiva, porém, talvez seja na maneira que tratamos a nós mesmos. Quando internamente somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Lembrando como somos especiais. Na peça Mil Palhaços, de Herbie Gardner, o protagonista se recusa a entregar o sobrinho de 12 anos às autoridades do Serviço Social de Menores, declarando: quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, senão ele não perceberá quando ela começar a ir embora. Quero que ele permaneça desperto e, veja, as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena fazer de tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé quando se tem essa chance. E quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual ele nasceu um ser humano e não uma cadeira. Estou extremamente preocupado com o fato de que muitos de nós não temos a consciência da coisa especial que somos. Esquecemos a razão sutil, fugidia e importante, que o tio queria tão apaixonadamente que o sobrinho soubesse. Quando conceitos críticos a respeito de nós mesmos impedem que vejamos a beleza que temos dentro de nós, perdemos a conexão com a energia divina que é nossa origem, condicionados a nos vermos como objetos e como objetos cheios de falhas. Será surpreendente que muitos de nós acabemos tendo uma relação violenta com nós mesmos? Usamos a CNV para nos avaliarmos de maneira que promova crescimento, em vez de ódio por nós mesmos. Uma área importante na qual essa violência pode ser substituída pela compaixão é na autoavaliação que fazemos a cada momento. Como desejamos que todos os nossos atos levem ao enriquecimento de nossa vida. É fundamental saber como avaliar os eventos e condições de maneira que nos ajudem a aprender e a fazer escolhas duradouras que sirvam a nossos propósitos. Infelizmente, a maneira como fomos ensinados a nos avaliar frequentemente conduz mais ao ódio por nós mesmos do que ao aprendizado. Avaliando a nós mesmos quando fomos menos que perfeitos. Numa atividade de rotina em meus seminários, peço aos participantes que se lembrem de alguma ocasião recente em que eles fizeram alguma coisa que gostariam de não ter feito. Em seguida, observamos como eles falaram consigo mesmos imediatamente após terem cometido o que em linguagem comum chamamos de erro. Algumas frases típicas são: isso foi burrice. Como pude fazer uma coisa tão idiota? O que há de errado comigo? Estou sempre pisando na bola. Isso foi tão egoísta. Essas pessoas foram ensinadas a julgar a si mesmas de um modo que implica que o que elas fizeram foi errado ou ruim. Sua autorrecriminação implícita pressupõe que elas merecem sofrer pelo que fizeram. É trágico que tantos de nós fiquemos enredados no ódio por nós mesmos, em vez de nos beneficiarmos dos erros, que mostram nossas limitações e nos guiam em direção ao crescimento. Mesmo quando às vezes aprendemos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, preocupo-me com a natureza da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Eu gostaria que a mudança fosse estimulada por um claro desejo de melhorar nossa vida e a dos outros, em vez de por energias destrutivas como a vergonha ou a culpa. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha, e em consequência disso mudamos nosso comportamento, estaremos permitindo que nosso crescimento e aprendizado sejam guiados pelo ódio por nós mesmos. A vergonha é uma forma de ódio por si próprio, e as atitudes tomadas em reação à vergonha não são livres e cheias de alegria. Mesmo que nossa intenção seja de nos comportarmos com mais gentileza e sensibilidade, se as pessoas sentirem a vergonha ou a culpa por trás de nossas ações, será menos provável que elas apreciem o que fazemos do que se formos motivados puramente pelo desejo humano de mudar a vida. Evite dizer: eu deveria. Em nosso vocabulário, há uma palavra com enorme poder de criar vergonha e culpa. Essa palavra violenta, que é comum usarmos para avaliar a nós mesmos, está tão profundamente arraigada em nossa consciência que muitos de nós teriam problemas para imaginar a vida sem ela. É o verbo dever, usado em frases como em eu deveria saber ou eu deveria ter feito aquilo. Na maioria das vezes em que usamos esse verbo com nós mesmos, resistimos ao aprendizado porque dever implica que não há escolha. Seres humanos, ao ouvirem qualquer tipo de exigência, tendem a resistir, porque ela ameaça nossa autonomia ou nossa forte necessidade de termos escolhas. Temos essa reação à tirania mesmo quando se trata da tirania interior, na forma de um deveria. Uma expressão semelhante de exigência interior ocorre na seguinte autoavaliação: o que estou fazendo é simplesmente terrível. Eu realmente tenho de fazer alguma coisa a respeito. Pense por um momento em todas as pessoas que você já ouviu dizerem: eu realmente tenho de parar de fumar. Ou eu realmente tenho que fazer alguma coisa para me exercitar mais. Elas vivem dizendo que devem fazer e vivem resistindo a fazê-lo, porque seres humanos não foram feitos para ser escravos. Nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tenho de venham elas de fora ou de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destituída da alegria de viver, traduzindo julgamentos sobre a si mesmo e exigências internas. Julgamentos de si mesmo, assim como todos os julgamentos, são expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. Quando continuamente nos comunicamos com nós mesmos por meio de julgamentos, culpa e exigências internas, não surpreende que a autoimagem corresponda ao sentimento de que somos mais parecidos com uma cadeira do que com um ser humano. Uma premissa básica da CNV é que ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que estamos realmente dizendo é que essa pessoa não está agindo em harmonia com nossas necessidades. Se por acaso julgamos a nós mesmos, o que estamos dizendo é: eu mesmo não estou agindo em harmonia com minhas próprias necessidades. Estou convencido de que, se aprendemos a nos avaliar em termos de si e em que grau nossas necessidades estão sendo preenchidas, é mais provável que aprendamos alguma coisa com essa avaliação. Então, quando estamos fazendo algo pouco enriquecedor, nosso desafio é o de nos autoavaliarmos a cada momento de forma tal que leve a uma mudança. 1. Na direção em que gostaríamos de ir, e 2. Por respeito e compaixão para com nós mesmos, em vez de por ódio, culpa ou vergonha. O luto na CNV. Depois de uma vida inteira de educação formal e socialização, provavelmente é tarde demais para a maioria de nós treinarmos nossa mente a pensar só em termos do que precisamos e valorizamos a cada momento. Entretanto, do mesmo modo que aprendemos a traduzir julgamentos quando conversamos com os outros, podemos nos treinar para reconhecer quando nosso diálogo interno é baseado em julgamentos, mudar o foco da atenção para nossas necessidades subjacentes. Por exemplo, se nos percebemos reagindo com recriminação a algo que fizemos, veja só, estraguei tudo de novo. Podemos parar rapidamente e nos questionar: que necessidade minha não foi atendida e está sendo expressa por meio desse julgamento moral? Quando efetivamente nos conectamos a nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, percebemos uma notável mudança em nosso corpo. Em vez da vergonha, culpa ou depressão que provavelmente sentimos quando nos criticamos por termos estragado tudo de novo, teremos um número variado de sentimentos. Seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia ou qualquer outro sentimento, a natureza nos dotou deles com uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito e em nosso corpo é substancialmente diferente da desconexão que é causada pela culpa, vergonha e depressão. O luto na CNV. Conectar-nos com sentimentos e necessidades não atendidas que foram estimulados por ações passadas pelas quais agora nos arrependemos. Não arrependemos. Na CNV, o processo de luto ajuda-nos a entrar em conexão plena com as necessidades insatisfeitas com os sentimentos que são gerados quando fomos menos que perfeitos. É uma experiência de arrependimento, mas um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender com o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. Vemos como nosso comportamento foi contrário às nossas próprias necessidades e valores, e nos abrimos a sentimentos que se originam dessa consciência. Quando a consciência se concentra naquilo que de fato precisamos, somos naturalmente impelidos a agir em direção a possibilidades mais criativas para que aquela necessidade seja atendida. Ao contrário dos julgamentos moralizadores de quando nos culpamos, que tendem a obscurecer tais possibilidades e a perpetuar um estado de autopunição. Perdoando a nós mesmos.
Passamos do processo de lutar para o perdão a nós mesmos. Voltando a atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira, levando a situação atual, nos questionamos. Quando me comportei da maneira da qual agora me arrependo, qual de minhas necessidades eu buscava atender? Acredito que os seres humanos estão sempre a serviço de necessidades e valores. Isso é verdadeiro tanto se a ação atender à necessidade quanto se não atender a ela, e tanto se acabarmos comemorando a ação quanto se nos arrependermos dela. Perdão a nós mesmos na CNV. Conectar-nos com a necessidade que estávamos tentando atender quando tomamos a atitude da qual agora nos arrependemos. Necessidade tentando satisfazer quando tomamos a atitude e nos arrependemos. Quando escutamos a nós mesmos com empatia, ouvimos também as necessidades subjacentes. O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que essa conexão empática acontece. Somos então capazes de reconhecer que nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida, mesmo que o processo de luto tenha nos mostrado como ela falhou em atender a nossas necessidades. Um aspecto importante da autocompaixão é sermos capazes de ter empatia por ambas as partes de nós mesmos. A parte que se arrepende de uma ação passada e a parte que executou aquela ação. Os processos de luto e perdão a nós mesmos nos libertam no sentido do aprendizado e do crescimento. Conectando-nos a cada momento com nossas necessidades, aumentamos nossa capacidade criativa de agirmos em harmonia com elas. A lição do terno de bolinhas. Eu gostaria de ilustrar os processos de luto e perdão a nós mesmos lembrando um acontecimento pessoal. No dia anterior a um importante seminário, comprei um terno leve cinza claro para usar no evento. No final do concorrido seminário, um enxame de participantes me abordou pedindo meu endereço, autógrafo ou outras informações. Com a hora de outro compromisso se aproximando, apressei-me em atender às solicitações dos participantes, assinando e rabiscando em muitos pedaços de papel à minha frente. Enquanto saía correndo pela porta, enfiei minha caneta, sem a tampa, no bolso de meu terno novo. Uma vez lá fora, descobri, para meu horror, que em vez do lindo terno cinza claro, eu agora tinha um terno de bolinhas. Durante 20 minutos, fui agressivo comigo mesmo. Como pude ser tão descuidado? Que coisa mais estúpida de fazer. Eu havia acabado de arruinar um terno novinho. Se alguma vez eu precisei de compaixão e compreensão, foi naquele momento. No entanto, ali estava eu respondendo a mim mesmo de uma maneira que estava me fazendo sentir pior do que nunca. Felizmente, depois de apenas 20 minutos, percebi o que estava fazendo. Parei, procurei ver qual necessidade minha não tinha sido atendida quando botei a caneta sem tampa no bolso e me perguntei: qual é a necessidade que está por trás de eu me julgar descuidado ou idiota? Vi imediatamente que era a necessidade de cuidar melhor de mim mesmo, de ter dado mais atenção às minhas necessidades enquanto eu corria para atender as necessidades dos outros. Assim que toquei essa parte de mim mesmo e me conectei ao desejo profundo de ser mais consciente e cuidadoso com minhas próprias necessidades, meus sentimentos mudaram. Houve uma liberação de tensão em meu corpo, à medida que se dissiparam a raiva, a vergonha e a culpa que eu estava brigando em relação a mim mesmo. Fiz meu luto pelo terno arruinado e a caneta sem tampa, enquanto me abria para sentimentos de tristeza que agora apareciam juntamente com a vontade de cuidar melhor de mim mesmo. Em seguida, voltei minha atenção para a necessidade que eu estava atendendo quando coloquei a caneta sem tampa em meu bolso. Reconheci quanto eu dava valor ao cuidado e à consideração para com as necessidades das outras pessoas. É claro que, ao cuidar tão bem das necessidades dos outros, eu não demonstrar um respeito similar a mim mesmo. Mas, em vez de me culpar, senti uma onda de compaixão por mim mesmo, à medida que percebia que até minha pressa e o ato de guardar a caneta sem pensar se originavam do fato de eu atender a minha própria necessidade de responder aos outros de forma atenciosa. Temos compaixão para conosco quando conseguimos acomodar todas as partes de nós mesmos e reconhecer as necessidades e valores expressos por cada uma dessas partes. Nessa posição de compaixão, consigo acomodar ambas as necessidades. Por um lado, a de responder de forma atenciosa às necessidades dos outros e, por outro, a de ter mais consciência e cuidado comigo. Estando consciente de ambas as necessidades, consigo imaginar maneiras de me comportar de modo diferente em situações semelhantes, chegar a soluções com mais habilidade do que se perder essa consciência no mar de julgamento sobre mim mesmo. Não faça nada que não seja por prazer. Que eu iremos agir motivados pelo desejo de contribuir para a vida, e não por medo, culpa, vergonha ou obrigação. Além dos processos de luto e perdão a nós mesmos, um aspecto da autocompaixão que costumo enfatizar é a energia por trás de qualquer ação que realizamos. Quando aconselho, não faça nada que não seja por prazer. Alguns acham que sou radical ou até mesmo louco. Entretanto, acredito sinceramente que uma forma importante de autocompaixão é fazer escolhas motivadas puramente por nosso desejo de contribuir para a vida, e não por medo, culpa, vergonha, dever ou obrigação. Quando temos consciência do propósito enriquecedor para a vida que está por trás de uma ação que fazemos, quando a energia da alma que nos motiva é simplesmente a de tornar a vida maravilhosa para nós e para os outros, então até o trabalho duro contém um elemento de prazer. Inversamente, uma atividade que de outro modo seria prazerosa deixa de sê-lo se for executada por obrigação, dever, medo, culpa ou vergonha, e acabará gerando resistência. No capítulo 2, consideramos substituir uma linguagem que implica falta de alternativas por outra que reconhece a possibilidade de escolha. Muitos anos atrás, comecei uma atividade que aumentou significativamente a quantidade de prazer e alegria disponíveis em minha vida, enquanto diminuía a depressão, a culpa e a vergonha. Ofereço-a aqui como uma maneira possível de aprofundar a compaixão por nós mesmos e nos ajudar a viver nossa vida a partir de atividades prazerosas, através de nossa permanência numa clara consciência da necessidade enriquecedora da vida que está por trás de tudo que fazemos. Substituindo, tenho de fazer por escolho fazer. Primeiro passo. O que você faz em sua vida que você não sente ser prazeroso? Relacione num pedaço de papel todas as coisas que você diz a si mesmo que tem de fazer. Qualquer atividade que você deteste, mas faz a si mesmo, porque percebe que não tem escolha. Quando revisei minha própria lista pela primeira vez, só o fato de ver quanto ela era grande me deu um insight a respeito de por que tanto de meu tempo era gasto sem apreciar a vida. Percebi quantas coisas eu estava fazendo num dia comum me convencendo a acreditar que eu tinha de fazê-las. O primeiro item de minha lista foi escrever laudos clínicos. Eu detestava fazer aqueles laudos, mas passava pelo menos 1 hora de agonia fazendo-os todos os dias. Meu segundo item foi levar as crianças para a escola de carro em meu dia do rodízio de carona. Segundo passo. Depois de completar a lista, reconheça claramente para si mesmo que você está fazendo essas coisas porque escolheu fazê-las, não porque você tem de fazê-las. Coloque a palavra escolho na frente de cada item que você listou. Lembro-me de minha própria resistência a esse passo. Escrever laudos clínicos e insistir comigo mesmo. Não é algo que eu escolha fazer. Eu tenho de fazê-los. Sou psicólogo clínico. Tenho de escrever esses laudos. Terceiro passo. Depois de ter reconhecido que você escolheu fazer uma atividade específica, entre em contato com a intenção por trás da escolha completando a frase. Escolho underline, 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 porque quero underline, 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 underline. Inicialmente tive dificuldade para identificar o que eu queria quando escrevia meus laudos. Vários meses antes, já havia concluído que os laudos não eram úteis o bastante para meus pacientes para justificar o tempo que eles me tomavam. Então, por que eu continuava a investir tanta energia em sua elaboração? Acabei percebendo que estava escolhendo escrever os laudos unicamente porque queria a renda que eles ofereciam. Desde que reconheci isso, nunca mais escrevi outro laudo. Não posso descrever quanto fico feliz só de pensar em quantos laudos clínicos deixei de escrever desde aquele momento, 35 anos atrás. Quando percebi que o dinheiro era minha motivação primária, imediatamente vi que poderia encontrar outras maneiras de cuidar de mim, mesmo do ponto de vista financeiro, e que de fato eu preferiria procurar comida nas latas de lixo a escrever outro laudo clínico.
A cada escolha que você fizer, esteja consciente de que necessidade ela atende. O próximo item de minha lista de tarefas desagradáveis era levar as crianças de carro para a escola. Porém, quando examinei o motivo por trás daquela tarefa, apreciei os benefícios que meus filhos estavam tendo por frequentarem aquela escola. Eles poderiam facilmente caminhar até a escola do bairro, mas a escola onde eles estudavam estava bem mais em harmonia com meus valores educacionais. Continuei a levar as crianças para a escola, mas com uma energia diferente. Em vez de, não, hoje é meu dia no rodízio de carona para a escola. Eu estava consciente de meu propósito, que era dar a meus filhos uma qualidade de educação que era muito importante para mim. É claro que, enquanto dirigia, eu às vezes precisava me lembrar umas 2 ou 3 vezes de concentrar minha mente no propósito ao qual minha ação estava servindo. Cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações. Ao explorar a frase, escolho underline, 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 porque quero underline, 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 underline. Você pode descobrir, como aconteceu comigo no caso do rodízio de carona das crianças, que há valores importantes por trás das escolhas que você fez. Estou convencido de que depois que ganhamos clareza a respeito da necessidade que está sendo atendida por nossas ações, podemos sentir essas como prazerosas, mesmo quando envolvem trabalho duro, desafios ou frustrações. Para alguns itens de sua lista, porém, você pode descobrir uma ou mais das seguintes motivações. 1. Por dinheiro. O dinheiro é uma das principais formas de recompensa extrínseca em nossa sociedade. As escolhas motivadas por um desejo de recompensa acabam custando caro. Elas nos privam da alegria de viver, que vem das ações que são baseadas na clara intenção de contribuir para uma necessidade humana. O dinheiro não é uma necessidade, tal como a definimos na CNV, é uma das inúmeras estratégias que podem ser selecionadas para atender a uma necessidade. 2. Por aprovação. Assim como o dinheiro, a aprovação dos outros é uma forma de recompensa extrínseca. Nossa cultura nos educou para termos fome de recompensas. Frequentamos escolas que utilizavam meios extrínsecos para nos motivar a estudar. Crescemos em lares onde éramos recompensados por sermos bons meninos e meninas, e punidos quando nossos responsáveis julgavam que não o tínhamos sido. Assim como adultos, facilmente nos convencemos a acreditar que a vida consiste em fazer coisas em troca de recompensas. Estamos viciados em ganhar sorrisos, tapinhas nas costas e julgamentos verbais de que somos boas pessoas, bons pais, bons cidadãos, bons trabalhadores, bons amigos, etc. Fazemos coisas para que as pessoas gostem de nós, e evitamos coisas que possam levá-las a não gostar de nós ou a nos punir. Acho trágico que trabalhemos tão duro para comprar amor, e presumamos que precisamos nos anular e fazer coisas para os outros para que gostem de nós. Na verdade, é quando fazemos as coisas puramente no espírito de melhorar a vida que vemos os outros nos apreciando. Essa apreciação, porém, é apenas um mecanismo de feedback que confirma que nossos esforços tiveram o efeito desejado. O reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para servir a vida e que fizemos isso com sucesso nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos de uma maneira que a aprovação dos outros nunca poderá nos oferecer. 3. Para evitar uma punição. Alguns de nós pagam imposto de renda primariamente para evitar a punição. Como consequência, é provável que nos aproximemos desse ritual anual com certo grau de ressentimento. Eu me lembro, porém, de como em minha infância meu pai e meu avô pensavam de modo diferente a respeito do pagamento de impostos. Eles haviam emigrado da Rússia para os Estados Unidos, tinham vontade de apoiar um governo que eles acreditavam estar protegendo as pessoas de uma maneira que o czar não fizera. Imaginando as muitas pessoas cujo bem-estar estava sendo garantido pelo dinheiro de seus impostos, eles sentiam um sincero prazer ao mandarem seus cheques para o governo americano. 4. Para evitar a vergonha. Pode haver algumas tarefas que escolhemos fazer simplesmente para evitar a vergonha. Sabemos que, se não as fizermos, acabaremos sofrendo um severo julgamento sobre nós mesmos e escutaremos nossa própria voz nos dizendo que há algo de errado ou de estúpido conosco. Se fizermos alguma coisa estimulado somente pelo anseio de evitar a vergonha, geralmente acabaremos por detestar aquilo. 5. Para evitar a culpa. Esteja consciente das ações motivadas pelo desejo por dinheiro, ou pela aprovação dos outros, ou pelo medo, vergonha ou culpa. Saiba o preço que você paga por elas. Em outras ocasiões, podemos pensar, se eu não fizer isso, as pessoas ficarão desapontadas comigo. Temos medo de acabar sentindo culpa por deixarmos de satisfazer as expectativas das outras pessoas em relação a nós. Há um mundo de diferença entre fazer alguma coisa pelos outros para evitar a culpa e fazê-la por causa de uma clara consciência de nossa própria necessidade de contribuir para a felicidade de outros seres humanos. A primeira alternativa representa um mundo cheio de infelicidade, a segunda, um mundo cheio de prazer. 6. Por dever. Quando usamos uma linguagem que nega a possibilidade de escolha, por exemplo, termos e expressões como deveria, tenho de, preciso, não posso, esperam que eu faça, etc., nosso comportamento surge de um vago sentimento de culpa, dever ou obrigação. Considero essa mais socialmente perigosa e pessoalmente desafortunada de todas as maneiras pelas quais agimos quando somos isolados de nossas necessidades. No capítulo 2, vimos como o conceito da Ansprache permitiu que Adolf Eichmann e seus colegas mandassem dezenas de milhares de pessoas para a morte, sem se sentirem emocionalmente afetados ou pessoalmente responsáveis. Quando falamos uma linguagem que nos nega a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade de robô que nos separa de nossa própria essência. O comportamento mais perigoso de todos pode consistir em fazer as coisas porque esperam que façamos. Depois de examinar a lista de itens que criou, você talvez decida parar de fazer certas coisas, no mesmo espírito em que escolhi deixar de lado os laudos clínicos. Pode parecer radical, mas é possível fazer as coisas somente por prazer. Acredito que à medida que nos engajamos de momento a momento no prazer de enriquecer a vida, motivados somente pelo desejo de enriquecê-la, nos compadecemos de nós mesmos. Resumo. A aplicação mais crucial da CNV pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luto e perdão da CNV para nos mostrar onde podemos crescer, em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, o ímpeto pela mudança surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas de nosso genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e o dos outros. Também cultivamos autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores, em vez de por obrigação, por recompensas extrínsecas ou para evitar a culpa, a vergonha ou a punição. Se revisarmos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos, tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. 10. Expressão da raiva. Uau! É incrível, é incrível! Raiva, tantas emoções aí conectadas, não é? Leonardo chegou depois aí, Lani Pazini também, voltou. E aí? Luzia Solange, conta aí. Ser transformado, o que você tem para dizer? Pazini também, fala aí, Pazini. Fala aí, dona. É bem Tá fugindo do Gargamel.
Não, que a gente tem que fazer as coisas, né, com prazer no sacro ofício, né? E fazer foi aquilo que a gente estava falando no segunda-feira no pleno, né? Não porque eu tenho que fazer, mas a história do por que eu estou fazendo, né? E para que eu estou fazendo? E trazendo o meu exemplo, né? A questão que eu trouxe da academia, de fazer atividade física, o porquê e para quê. Então, é isso, fazer com prazer, fazer com alegria e não por obrigação. Boa, boa. É isso aí. Ligando as coisas, interligando tudo, né? Está interligando tudo, isso é muito legal. E nessa parte da alegria e usar essa metodologia da CNV, do luto e da transformação aí, o prazer é bem legal. Eu estive pensando naquela parte lá de você receber, viver por gratificações, por recompensas, e filosofando aqui, o que é manter a chama do seu coração, do prazer, que onde você já nasce, já satisfazendo a necessidade dos outros, que é de ter um filho, uma filha, mas, tipo assim, já vem um peso ali de você estar sempre agradando o outro. Mas no ser humano em si, nele, o que manter essa chama acesa sem ter que viver por gratificação, viver por recompensa, de estar sempre querendo satisfazer o outro para que você se sinta amado, querido. Assim, uma dúvida, só viver porque... É uma dúvida não, mas... No caso de, sim, você viver porque Deus te colocou aqui, pronto, acabou, e você tem que viver com esse prazer apenas, e não viver dependendo da realização do outro, da satisfação do outro, ou de você estar agradando ou não. Ficou bem, bem claro isso, na minha cabeça, nessa parte. Muito bom. Mais alguma coisa? Alguém aí? Alguma consideração? Eu acho que eu vou começar a fazer esse exercício do luto para certas coisas. Do luto e do perdão para certas coisas. Vai ser bom. Bom, o exercício do perdão sempre é bom. De Cássia, Léo, quer falar alguma coisa ou vamos seguir nossa vida? Fazine, algo mais? Não, ia trazer aqui, não me recordo dela ter falado, mas uma coisa que também está ligada, que eu acredito, é a questão do amor próprio, né? A gente se amar primeiro para poder amar o outro, a gente fazer primeiro para a gente, para fazer para o outro. E acho que isso está relacionado ao amor próprio. Com certeza, é isso mesmo. Muito bom, queridos. Excelente. O exercício bom de vocês fazerem, primeiro, parabéns por vocês estarem falando, né? Trazendo suas considerações e jorrando na vida do outro aqui. Muito bom, parabéns. Agora, muito interessante vocês se escutarem. Depois vocês voltarem à gravação e escutarem a sua fala e perceber como é que foi sua fala, entende? O que é que pode ser melhorado ou não melhorado. Isso é um exercício muito bom, tá? Sempre. Você se auto-escutar, tá bom? Um beijo para vocês, lindo dia. A gente vai se falando por aí. Valeu!
Bom dia. Tchau, tchau, Bom pessoal. dia.